Na aula de hoje, eu quero falar do equipamento que tem uma grande importância nas organizações para a garantia da segurança dos sistemas, que é esse equipamento aqui, ó, que é o firewall. Então, bora assistir a aula? Então, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o firewall. Então, o que é um firewall? Então, firewall é uma palavra que do inglês para o português significa parede de fogo. Mas normalmente nos livros de rede, nas topologias de rede, você vai ver o firewall sempre identificado através de um muro. Por que um muro? Porque a ideia do firewall, o que é? Ela é isolar ou separar a rede da organização, que é aqui onde nós estamos identificando aqui como rede administrada, da internet pública. Então, o firewall nada mais é que um dispositivo que vai fazer o controle de pacotes. E como é que é feito esse controle? Ele vai permitir ou negar que algum pacote passe de acordo com alguma regra pré-definida e que outros sejam bloqueados. E um detalhe interessante é o seguinte, que o firewall ele vai fazer isso nos dois sentidos. Ou seja, se eu quiser bloquear um determinado tipo de pacote, eu preciso bloquear ele no sentido da comunicação e depois criar uma segunda regra para bloquear no outro sentido da comunicação. E qual que é o objetivo, então, do firewall? Então, o primeiro objetivo é a parte de análise de tráfego. Então, ele vai fazer uma análise de todos os pacotes que passam por ele. E a ideia é que é o seguinte, que através de um conjunto de regras, somente o tráfego autorizado, que essa autorização é definido na política de segurança da organização, que vai ter permissão de passar. Ou seja, aquele tráfego que na política de segurança está definido como não permitido para passar num sentido ou no outro, ele será bloqueado. Uma questão interessante é o seguinte, o firewall, como ele se constitui como um ponto de segurança único. Então, ele que é responsável por todo o controle do tráfego que entra e sai da organização. Então, por isso mesmo, o firewall é um dispositivo que tem que ter um alto nível de proteção. Por quê? Porque qualquer invasão no firewall, com certeza, compromete toda a segurança da empresa ou da organização em questão. Algumas características do firewall, então a primeira delas é o que a gente chama de controle de serviços. Quando eu falo aqui de serviço, eu estou falando lá da camada de aplicação do modelo OSI. Então, por exemplo, internet. Internet é um serviço? É. E-mail é um outro serviço? Também é. Então, o que o firewall, a primeira função dele é o seguinte, ele vai definir qual tipo de serviço do modelo TCP/IP que pode ser acessado e que não pode ser acessado. Um segundo questão que um firewall precisa determinar é a questão de direção do fluxo. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Então, as regras, elas são definidas sempre no sentido da comunicação, ou seja, da organização para a internet, e uma outra regra da internet para dentro da organização. Então, nesse caso, se eu quiser bloquear ou permitir nos dois sentidos, são duas regras que precisam ser criadas lá no firewall. O terceiro, ele diz respeito a quem se aplica aquelas regras do firewall. Então, isso vai depender, nós vamos ver daqui a pouco, existem dois tipos de firewall, que é o filtro de pacotes e o gateway de aplicação. Então, se for a nível de gateway de aplicação, a questão é você definir qual usuário, qual grupo de usuário que pode ou não pode acessar determinado serviço. Agora, se for a nível de filtro de pacotes, normalmente é definido assim, para qual host ou grupo de hosts pode ou não pode acessar determinada informação ou determinado certo tipo de tráfego. E o controle de comportamento, esse é o mais simples de entender, Então, só tem dois possíveis comportamentos, é bem binário, ou permite ou nega, Então, normalmente, o firewall ele vai definir esses 4 níveis de controle. E o que se pode esperar de um firewall? Ora, um firewall é o que a gente chama de ponto de controle único. E o que é isso aí?
Então, normalmente, todas as regras do que pode e não pode ser acessado na organização são definidas ali no firewall. E, além disso, todo o acesso de dentro da empresa para fora da organização, obrigatoriamente deve passar pelo firewall. O que isso quer dizer? Que não existem dois links de internet diferentes, um passando pelo firewall e o outro sem passar pelo firewall dentro da organização. Então, isso com certeza simplifica e muito o gerenciamento da segurança. Além disso, o próprio firewall, ele monitora todos os eventos que ocorrem dentro dele próprio. Então, todo firewall, ele também gera uma série de logs, né, que ficam armazenados para o caso de auditorias futuras, né, do que ocorreu, do que deixou de ocorrer no firewall. E, por fim, o firewall ele não funciona de forma isolada. Normalmente, ele vai funcionar integrado com outros serviços de internet que nem sempre estão relacionados à segurança. Um deles é o que a gente chama de NAT. O que é o NAT? NAT é tradução de endereço de rede. Então, ele é um serviço de internet que tem a função de fazer a tradução de endereços IPs privativos para endereços IPs privados. Então, normalmente, o NAT ele é realizado no mesmo dispositivo onde é instalado o firewall. E um segundo serviço que não tem nada a ver com segurança, né, tem mais relacionado com o desempenho, é a questão do cache web. O que é isso aí? O cache é uma área de armazenamento temporário que vai armazenar todos os arquivos recentemente acessados pelos usuários com o objetivo de prover mais desempenho, melhor desempenho no acesso à internet da organização. Então, normalmente, o cache também ele é implantado juntamente com o firewall. Então, na prática, o que acontece? Eu vou ter serviço de segurança e outros serviços que não estão relacionados à segurança operando no mesmo dispositivo, naquele mesmo ponto de controle único e trabalhando de forma integrada. Algumas limitações do firewall. Então, a primeira delas, que ele não vai conseguir proteger contra ataques que não passem pelo firewall, ou seja, algum usuário da rede interna que se conecta diretamente para a internet sem passar pelo firewall. Que tipo de situação que pode ocorrer isso aí? Ora, imagina um usuário, né, da rede interna que pega o seu celular, que está conectado à rede de internet via 4G, e aí aquela pessoa ela conecta aquele celular num desktop, né, através da porta USB e compartilha a sua internet com aquele computador desktop, sem que o tráfego de internet passe pelo firewall. Então, o firewall ele não vai conseguir proteger contra esse tipo de situação. Normalmente, como que eu faço para resolver esse problema do usuário ele acessar a internet diretamente no host sem passar pelo firewall? Ora, muitas empresas a gente vê que tem costume de bloquear, ou seja, ela desabilita as portas USBs dos computadores. E por que essas empresas fazem isso? Ora, justamente para evitar esse tipo de situação, ou então às vezes algum usuário, né, que às vezes quer fazer alguma transferência de arquivos via um pendrive. Então, para se prevenir contra esse tipo de situação, que normalmente são comportamentos que podem trazer algum perigo para a organização, as empresas geralmente desbloqueiam as portas USB. Então, mas o firewall ele não tem nenhuma ação com relação a isso aí. Isso aí são outras medidas que as empresas elas têm que fazer. Um outro tipo de limitação é que ele não protege contra ataques que são disparados por um host da rede interna. Então, imagine um funcionário que instala algum software malicioso em algum computador da empresa. Obviamente, esse tráfego desse software malicioso não vai passar pelo firewall. E aí, nesse caso, o firewall não tem nada o que fazer em relação a ele. E por último, ele não protege contra transferência de programas e arquivos infectados com vírus, né? Porque o firewall não tem função de antivírus embutido. Quem vai fazer isso aí? Normalmente, softwares antivírus que trabalham em rede. Então, 3 limitações do firewall, né? Então, ele é um elemento essencial na segurança das empresas, mas né, ele não trabalha sozinho, né? Então, ele vai precisar de outras medidas de segurança para que
a segurança possa funcionar adequadamente. Aqui nós vamos destacar 3 tipos de firewall. Desses 3 tipos, eu vou destacar 2, né? O primeiro deles é o que a gente chama de filtro de pacotes. O que é um filtro de pacote? Muita gente chama o filtro de pacote de firewall, né? Mas tecnicamente, os 3 tipos aí são firewalls. Mas a ideia do filtro de pacote é que ele vai analisar o tráfego que passa na rede por meio de um conjunto de regras, mas ele vai analisar o quê? O pacote IP, mas não vai analisar o que ele tem na camada de aplicação. Então, normalmente, regras de filtro de pacote, você vai perceber que são regras que vai trabalhar o quê? Ali com camada de transporte de dados do modelo OSI, camada de rede do modelo OSI e camada de enlace de dados do modelo OSI, mas não analisa dados da camada de aplicação. Quem que vai fazer isso aí? Aquilo que a gente chama de gateway de nível de aplicação, que a maioria das pessoas conhece com o nome de servidor proxy. Então, qual que é a principal diferença entre um filtro de pacotes e um gateway de aplicação? A camada do modelo OSI. Né? O gateway de aplicação, ele analisa dados das camadas de rede, transporte e aplicação. E o filtro de pacotes não analisa a camada de aplicação. Isso quer dizer que o gateway de aplicação é melhor que o proxy? Não, na verdade, o ideal é que se tenha os dois. Por quê? Porque o gateway de aplicação também tem as suas limitações, mas isso vai ser assunto da próxima aula, onde eu vou fazer essa comparação entre os dois dispositivos. E o terceiro tipo é o que a gente chama de gateway de nível de circuito. Então, o que é esse gateway de nível de circuito? Ele vai trabalhar essencialmente lá na camada de transporte do modelo OSI. Mas por que eu falei que normalmente você não vai encontrar esse tipo de firewall? Porque geralmente os filtros de pacotes atuais já fazem a filtragem baseado nas conexões TCP. Então, ele já incorpora funções de gateway de nível de circuito. Então, dificilmente você vai encontrar um firewall que seja exclusivamente um gateway de nível de circuito. Então, essa figura mostra justamente a posição do firewall dentro da organização. Então, ele é um elemento de fronteira, tá? O que vai ficar ali entre a rede privada interna e a internet. A gente diz que o firewall, normalmente, ele vai formar o que a gente chama de perímetro de segurança. O que é esse perímetro de segurança? Gente, isso é uma analogia àqueles castelos medievais da Idade Média, né? Como é que funcionava um castelo medieval? Normalmente, você tinha o castelo, você tinha as casas ali em volta do castelo, e aí o que você tinha? Você tinha um muro muito alto que circundava toda a cidade. E aí qual que era a única forma de se entrar na cidade? Através do portão. Né? Então, através daquele portão, onde ele era altamente protegido, ele nem sempre estava aberto, às vezes ele ficava fechado, e toda a guarda, toda a segurança do castelo era feito ali no portão. E aí, se a pessoa quisesse invadir o castelo, o que ele tinha que fazer? Na impossibilidade de saltar o muro, que era muito alto e feito de pedras muito grossas, né? A ideia era tentar passar pelo portão. Né? Então, aquele ali, então esse é o conceito que a gente chama de perímetro de segurança. Né? Então, da mesma forma que o castelo medieval tinha um único ponto de controle de quem entra e quem saía do castelo, também nas organizações é no filtro de pacotes que se vai fazer todo o controle, é um ponto de controle único, onde se faz todo o controle do que entra e o que vai sair dentro dessa empresa. Aqui os filtros de pacote, né? A gente já tinha dito lá atrás, que normalmente o que ele vai fazer? Ele vai analisar e filtrar todos os pacotes que entram ou saem da rede, né? Por meio do que? De regras de filtragem, tomando como referência o quê? 3 critérios. O primeiro deles, dados da camada de rede, então ali onde ele vai determinar qual IP que pode, quais as faixas de IP que não pode, né? Então pode ser um host individual ou pode ser um endereço de rede,
né, o que constitui um conjunto de hosts. Filtragem a nível da camada de transporte. Então, o que é definido ali? Qual que é o protocolo de transporte, TCP ou UDP, e qual que é a porta da camada de transporte de origem e destino que pode e o que não pode passar. Então, e por último, qual que é a interface de entrada e saída, que normalmente um firewall ele vai ter no mínimo duas interfaces, uma, né, conectada com a rede interna e outra conectada com a rede externa, mas existem firewalls que têm mais de 3 e nós vamos ver isso em próximas aulas. Então, normalmente, a regra, ela vai fazer uma combinação desses 3 critérios para definir o que pode e o que não pode entrar na rede. A primeira coisa que se vai fazer quando se vai fazer uma configuração de um filtro de pacote, é definir o quê? Qual que é a política padrão que vai ser trabalhada ali naquele firewall? E o que é política padrão? Então, normalmente é assim, ó, todo firewall ele vai ter um conjunto de regras. Então, vamos supor, um firewall ele pode ter 4 regras, 5 regras, 10 regras. E aí, como que ele funciona? Então, é assim, toda vez que um pacote ele chega no firewall, ele começa a comparar as informações daquele pacote com as informações que estão lá na regra. Se a informação do pacote casar com a primeira regra, beleza, ele aplica o que está na primeira regra. Se não casar, ele vai lá, passa para a segunda regra. Se casou, aplica o que diz a segunda regra. Se não casou, ele vai para a terceira regra. Então, ele vai varrendo todas as regras até chegar no final das listas de regras. Mas a grande questão é o seguinte: e se o pacote que chegou ali no firewall não corresponder a nenhuma das regras que estão lá no firewall? O que é feito? Aquilo que está lá na política padrão. Então, normalmente, a política padrão ela funciona assim: são 2 tipos de política. Uma primeira política que a gente chama de descartar e uma segunda política que a gente chama de encaminhar. Então, normalmente, um firewall, quando ele vai trabalhar com a política de descartar, que é considerada uma política mais conservadora, como que ele vai trabalhar? Então, ele faz assim, ó. Ele tem normalmente uma lista de permissões. Então, o que ele faz? Ele diz o seguinte: olha, está aqui a lista do que pode fazer. O que não tiver nessa lista é proibido. Então, por isso que ele chama que a política padrão é descartar. Então, ele tem uma lista de permissões, ou seja, ele vai proibir tudo exceto o que tiver na lista. Tá? Então, essa é considerada uma lista mais conservadora, onde você vai ter proibir tudo exceto o que for permitido. E o que é uma política de encaminhar? Então, normalmente, essa daí ela é aplicável àquelas empresas que têm uma política de segurança, vamos dizer o seguinte, mais liberal. Por quê? Porque, na verdade, ele vai ter uma lista de proibições. Então, como é que funciona isso aí? Ele faz assim, olha, está aqui a lista de tudo que não pode fazer. Se não tiver nessa lista, pode. Então, normalmente, esse é um comportamento mais conservador, porque ele permite todo tipo de tráfego, exceto aqueles que estão na lista das proibições. Então, está aí as 2 políticas, é a padrão de um firewall, que é a primeira coisa que precisa se definir. Eu quero colocar uma política padrão de descartar ou de encaminhar. Normalmente, quando se vai fazer essas regras, né, foi dito lá atrás o seguinte: o que ele vai tomar como referência? O endereço IP, protocolo de transporte e a porta de transporte. E se for um gateway de aplicação, a camada de aplicação, ou se for um filtro de pacotes, ele vai pegar também a interface. Mas como é que é essa questão de porta, né? Porta de camada de transporte. Então, se você não sabe o que é isso, vou abrir um parênteses aqui só para vocês entenderem como que funciona assim, ó. Então, lá na camada de transporte do modelo OSI, o que eu preciso definir? Primeiro, qual o protocolo de transporte que vai ser utilizado, que pode ser TCP ou UDP, e qual que é a porta do serviço que vai ser utilizado. Como é que é essa história da porta de serviço? Então, todo serviço de internet, ele tem um número de porta definido. E essas portas, normalmente, elas têm
3 tipos de categoria. Então, existe uma primeira faixa de portas, que são as de numeração mais baixa, que varia de 0 a 1023, que é o que a gente chama de portas bem conhecidas. Então, quem que vai usar esses endereços de portas bem conhecidas? Normalmente, servidores, né? Então, por exemplo, um servidor web, né, que opera no protocolo HTTP, vai utilizar qual o número de porta? Porta 80. Ah, mas e se for HTTPS? 443. Ah, mas e se for um servidor de e-mail? Porta 25. Ah, mas se for um servidor FTP? Aí usa 2 portas, eu tenho a 20 e a 21. E assim sucessivamente. Então, cada servidor do modelo TCP/IP que foi implantado na organização vai trabalhar com um número de portas diferente, mas essas portas de servidor sempre vão estar nesse intervalo. Existe uma segunda categoria de portas, que vai de 1024 a 49.151, que é o que a gente chama de portas registradas. O que é isso aí? Também são portas utilizadas por servidores, mas não são servidores oficiais do modelo TCP/IP. Por exemplo, né, existe um software que trabalha com gerência de rede chamado Zabbix. Então, o que esse Zabbix faz? Faz gerenciamento de redes, né, usando pacotes TCP. Mas será que o servidor Zabbix ele vai trabalhar com portas bem conhecidas? Não vai, porque o protocolo que ele usa é um protocolo proprietário de quem desenvolveu o software. Então, o que ele faz? Ele usa um número de porta registrada. Por exemplo, no caso desse servidor Zabbix, ele usa 2 tipos de portas, a porta 10.050 e 10.051. Então, continuam sendo portas de servidores, mas são servidores, não aqueles servidores já conhecidos do modelo TCP/IP. Normalmente são softwares que alguém desenvolveu e que precisava atribuir as funções de servidor para algum host, e aí ele usa um número de porta que está nessa faixa de 1024 a 49.151. E essa faixa aqui de numeração mais alta, né? 49.152 a 65.535. Então, normalmente, esse número de portas é o que a gente chama de portas do cliente. Então, toda vez que eu tenho um modelo de comunicação cliente-servidor, o que nós vamos perceber é o seguinte: servidores vão utilizar números de portas mais baixos, né? Se for servidores TCP/IP, até 1023. E quando são pacotes originados do cliente, geralmente, né, são portas mais altas, ali na faixa do 49.152 a 65.535. Mas por que isso é tão importante eu conhecer essas faixas de portas para configurar um firewall? Ora, vamos supor que eu queira liberar um pacote proveniente de um cliente de internet. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar um número de porta. Se tiver nessa faixa, eu sei que é um cliente de internet. Se tiver nessa faixa aqui, ó, não é um cliente, que essa faixa de porta não é utilizada por clientes. Então, o conhecimento dessas faixas ele é importante para poder configurar corretamente um firewall. Então, normalmente, né, nós vimos lá atrás que o firewall, quando você vai configurar, as regras elas precisam combinar o quê? Dados da camada de rede com dados da camada de transporte. Então, vamos supor, se eu quiser liberar ou autorizar algum serviço cujo endereço IP seria do 223.56.8, eu preciso ir lá liberar esse endereço IP, mas se eu souber que a porta da camada de transporte desse serviço é a porta 69, eu vou liberar o que? Apenas o tráfego da porta 69 daquele endereço IP. Se esse endereço IP gerar outro tipo de tráfego que não tem o número da porta 69, eventualmente eu posso criar uma outra regra diferente, por exemplo, bloquear. Então, esse conjunto que a gente chama aí de endereço IP mais número de porta é aquele que a gente costuma chamar de socket. Né? Então, esse socket, o que ele é? Ele é a combinação do endereço IP de um host com a porta. E é justamente esse endereço de socket que vai ser utilizado para identificar com precisão
qual grupo de hosts e qual as portas de transporte que pode e que não podem passar pelo firewall. Aqui tem alguns exemplos de portas bem conhecidas, né? Então, alguns bem conhecidos de todos, por exemplo, eu tenho aqui a porta 80, que é usada por servidores HTTP, tá vendo? Então, todo servidor HTTP vai utilizar a porta de transporte de numeração 80. Se for HTTPS, não está nessa tabela, mas usa a porta 443. Aqui, ó, essa porta aqui, 25, também é um serviço muito conhecido, chamado SMTP, mais conhecido como servidor de e-mail, né? Então, são portas bem conhecidas. Aqui um outro também muito conhecido, né? Que é a porta 53, que é de um serviço chamado DNS, né? Que ele vai fazer a tradução de nomes para endereços IPs. Então, todo servidor DNS vai utilizar a porta 53. E ali tem outros serviços, né? Então, perceba que é o seguinte, que cada tipo de servidor vai trabalhar com um número de porta diferente. Então, se eu quiser liberar ou bloquear tráfego daquele servidor, tudo que eu preciso fazer é indicar qual que é a porta que o servidor está utilizando. Aqui eu tenho um exemplo de duas regras, né? Que podem ser configuradas no firewall. Essa primeira regra, olha só, ela bloqueia todo o pacote de entrada e saída. Então, na verdade, não é uma regra, são duas regras, né? Que eu preciso fazer o bloqueio num sentido e um bloqueio depois no outro sentido. Que lá no cabeçalho IP, no campo protocolo, eu tenho o valor 17. O que é isso aí, gente? Lá no cabeçalho IP tem várias informações. Uma delas, ele se refere ao protocolo de camada superior, né? Então, quem que é esse código aí, 17? Né? Esse código 17 é o código do UDP. Então, o que ele está dizendo aqui? Que ele vai bloquear todo o pacote que seja UDP, mas que a porta de origem ou destino seja igual a 23. Quem que usa essa porta 23? É um serviço chamado Telnet. Para quem não sabe, gente, o Telnet é mais conhecido como um acesso remoto e, nesse caso, ele não criptografado. Então, o que essa regra está criando? Ela está dizendo o seguinte, que não pode passar pacotes de Telnet nem num sentido e nem no outro sentido. O que isso quer dizer? Que qualquer host que esteja na internet não pode fazer acesso remoto para algum computador que esteja dentro da organização e algum computador que esteja dentro da organização também não pode fazer acesso remoto via Telnet para qualquer outro computador de fora da organização, né? Então, nesse caso, aí perceba que ele bloqueia nos dois sentidos. Essa é uma regra recomendável? Gente, é uma regra muito recomendável, né? Porque acesso remoto é uma das formas de você realizar invasão no sistema, tá? Aqui então um segundo exemplo de regras, olha só. Ele vai bloquear segmentos TCP de entrada com o flag ACK igual a 0. O que é isso aí, gente? Então, eu vou explicar direito ou na próxima slide o que é esse flag ACK, mas na prática, o que ele está fazendo? Ele está impedindo que clientes externos estabeleçam conexão TCP com clientes internos, né? Mas, por outro lado, ele libera que clientes internos se conectem com servidores externos, né? Porque perceba que a regra ela é só de entrada, né? Como é que eu sei disso? É porque normalmente, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, que geralmente quando você tem o estabelecimento da conexão TCP, por exemplo, um usuário quando ele vai acessar a internet, a primeira coisa que ele tem que fazer é estabelecer uma conexão com o servidor web. O que ele está dizendo aqui? Olha, que ninguém que esteja fora da organização pode fazer uma conexão TCP com alguém que está dentro da organização, né? Então, isso é uma medida de segurança, né? Porque se alguém de fora estabelecer uma conexão com algum host da rede interna, pode ser para poder executar algum serviço de invasão, algo malicioso.
Mas, por outro lado, ele permite que clientes internos se conectem com servidores externos. Por exemplo, eventualmente um usuário que precisa acessar a internet. Então, na hora que o usuário está acessando a internet, ele está no papel de cliente, tentando acessar algum servidor que está fora da organização. Essa figura mostra justamente essa questão do flag, né? Então, na hora que você vai lá no cabeçalho do TCP, você vai observar que existem 6 bits, que são esses 6 bits, que é o que a gente chama dos flags do TCP. Né? O que são esses 6 bits? Né? Então, os principais são esses aqui, é o flag do tipo SYN. Né? O que esse SYN faz? Ele é um pedido de conexão TCP. Né? O que esse o flag FIN? Ele é um pedido de encerramento de conexão TCP. E o que esse ACK? Né? No ACK, normalmente é um reconhecimento, normalmente é uma confirmação positiva de algum pacote que foi enviado pela outra parte. Então, como é que funcionam esses flags? Normalmente, assim, é 0 ou 1. Se for 0, é desligado, e se for 1, é ligado. Então, aquele caso que eu mostrei ali era ACK 0, então, ACK 0 é desligado. E que situação que normalmente você tem um pacote com ACK 0? É assim, ó. Essa figura ela mostra justamente o que acontece na hora de fazer o pedido de conexão. Então, imagina essa situação aqui. Ó. Aqui eu tenho um cliente, por exemplo, um cliente de internet. E do outro lado eu tenho um servidor, por exemplo, um servidor web. Antes de realmente o usuário acessar a internet, é preciso que seja executada essa troca de 3 pacotes, né, o que a gente chama de handshake de 3 vias. Como é que funciona assim? Ó? Normalmente, quem faz o pedido de conexão é sempre quem? O cliente. Como que um cliente faz um pedido de conexão? Então, ele está vendo aqui, ó, os 6 flags lá dos TCP, o que ele faz? Ele envia uma mensagem que a gente chama de SYN. O que é a mensagem SYN? É aquela mensagem que o flag do SYN ele é igual a 1. E os demais flags? Iguais a 0, inclusive o flag do ACK. Então, toda vez que um cliente envia para um servidor uma mensagem com flag SYN marcado igual a 1, o que o servidor entende? É um pedido de conexão. Quando esse pedido de conexão chega lá no servidor, o que ele faz? Se ele for aceitar a conexão, ele recebe esse pacote e responde com o quê? Com aceite de conexão. Na hora que ele aceita a conexão, o que ele faz? Ele marca lá com o bit 1 aquele flag do ACK. Então, o que significa ACK1? Aceite de conexão. E envia também um pedido de conexão para que seja feita uma abertura de conexão no outro sentido da comunicação. Então, o servidor, ao mesmo tempo que ele envia o aceite, ou seja, ele aceita a conexão solicitada pelo cliente, ele também pede uma abertura de conexão dele para com o cliente. Então, toda conexão TCP, gente, ela é bidirecional. Por quê? Porque posteriormente vai haver comunicação nos dois sentidos. É o cliente fazendo pedidos para o servidor e o servidor enviando respostas para o cliente. E aí o que o cliente faz? Ele responde com o ACK. Né? No caso aqui, no flag do ACK, ele marca o bit igual a 1, está a conexão aberta. Mas o que isso tem a ver com aquela regra que eu acabei de mostrar? Ora, o que é um ACK? Em que momento que você vai ter um ACK igual a 0? Quando alguém está pedindo uma conexão, um pedido de conexão com o servidor. Então, se tiver aqui, ó, um ACK 0, você vê que ele não colocou nem o SYN. Mas poderia colocar o SYN igual a 1 e o ACK igual a 0? Poderia, porque já colocaria 2 critérios. Mas só o fato dele colocar um ACK 0, é esse pacote aqui que ele não quer que exista da internet para dentro da organização. Né? Porque alguém fazer um pedido de conexão para dentro da organização pode ser uma tentativa de invasão. Então, tá aí o funcionamento do como que é feita conexões TCP. Aqui eu tenho mais alguns exemplos, né, de regras de filtros de pacote. Então, olha só, normalmente, eu tinha dito lá atrás que a configuração do firewall ele precisa atender o que está na política de segurança. Então, imagine que lá na política de segurança
ele diz o seguinte, olha, não pode ter acesso exterior à web. Ou seja, ninguém vai poder acessar a internet nessa empresa. Né? Então, se quiser proibir acesso à internet por qualquer host da rede interna, o que precisa ser feito? Ora, todo pacote de saída para qualquer IP externo que tenha porta de transporte 80 ou 443, ele vai descartar. O que é a porta de transporte 80? HTTP. O que é a 443? HTTPS. Então, perceba o seguinte, lá na política de segurança é uma regra que qualquer pessoa consegue entender. O que se precisa fazer? Traduzir aquela regra que está lá na política de segurança para a linguagem do modelo TCP/IP para a correta configuração do firewall. Aqui vamos supor que ele não existe uma regra lá dizendo assim, não há conexões TCP de entrada, ou seja, não quero que ninguém que esteja fora da internet inicie uma conexão TCP com a rede interna. Né? Percebe que dá para fazer de duas formas, ou ele pode bloquear, usa CK igual a 0, ou, se quiser, você já bloqueia logo o pacote sim, que é o pedido de conexão, que tenha como destino qualquer host da rede interna. Perceberam? Então, essa é uma regra que poderia ser criada para não se permitir conexões externas para a rede interna. Essa regra, que é uma regra até um pouco mais antiga, né? Mas que vamos supor que antigamente a gente tinha as rádios web, né? As rádio UOL, rádio Terra, vários serviços que forneciam serviço de áudio na internet. Então vamos supor que se não se quer que rádios web passem pelo firewall. Ora, antigamente essas rádios web eram todas configuradas usando o protocolo de transporte UDP. Atualmente a maioria usa TCP e justamente para poder burlar o firewall. Mas antigamente era o DP, então uma regra que antigamente se tinha muito nas organizações, até hoje se tem até por hábito, vai que ainda tem uma que funciona via UDP, descartar todos os pacotes UDP de entrada, exceto o DNS. Por que precisa liberar o DNS? Ora, o DNS, gente, ele é responsável pela tradução de nomes para endereço IP. Se você bloquear todos, inclusive o DNS, ninguém acessa a internet justamente por conta do bloqueio de pacotes DNS. Então, essa aí também é uma regrinha que pode ser usada. Uma quarta regra seria o seguinte, impedir que uma rede seja usada, por exemplo, como ataque de negação de serviço. Eu acho que essa é a regra mais difícil de se configurar. Por quê? Porque um ataque de negação de serviço, nós já vimos em aulas anteriores, ele pode ser feito por um SymFlood, ou uma enxurrada de pacotes ping, ou então, muitas vezes, por um ataque de negação de serviço usando refletores. Mas vamos supor, uma regra que normalmente se costuma ter também em firewalls, é bloquear todos os pacotes ping no firewall. Principalmente aqueles que vêm como endereço de destino, um endereço de broadcast. O que é o endereço de broadcast? Ele entrega para todo mundo. Então, não precisa nem dizer que o usuário mal intencionado que escreva um script, né? Para envio de pacotes ping para todo mundo da organização, com certeza vai provocar um ataque de negação de serviço. Uma outra regra que normalmente se vê muito em firewall é essa daqui, impedir que a rota de sua rede seja rastreada. O que é isso aí? Né? Normalmente, o modelo TCP/IP tem um pacote chamado traceroute. O que é um traceroute? Ele vai traçar toda a rota, né, que é existente entre um host de origem e um host de destino, ou seja, ele vai determinar por onde os pacotes estão passando. E aí o que acontece? É interessante que uma organização aceite pacotes que esteja rastreando a localização do servidor? Não. Você imagina o seguinte, um banco, né? Alguém precisa saber onde que está um servidor de um banco ou qualquer outra organização, uma universidade. A primeira coisa que o atacante ele precisa saber é o que é. Como que eu chego lá? E como que você faz isso? Envia um pacote de traceroute para aquele domínio, para aquele servidor.
né? E aí que ele faz? Ele traça toda a rota. Então, normalmente, o que todo firewall ele costuma ter? Justamente uma regra para descartar todos esses tipos de tráfego de traceroute. Né? Então, muitas universidades fazem isso, bancos fazem isso, a maioria das organizações fazem isso. Então, que regra que precisa se fazer? Ora, a regra que o tipo de pacote que vai fazer isso aí é o pacote que a gente chama de traceroute, então ele é um pacote da categoria pacote ICMP. Então, normalmente, chegou o pacote ICMP com o tempo de vida expirado, descarta tudo, que é justamente para evitar que atacantes saibam a localização dos servidores de uma organização. Gente, então eu vou parar por aqui, né? Então era isso que eu queria falar sobre o firewall, né? Sobre o filtro de pacotes. Na próxima aula, nós vamos continuar, né, esse mesmo assunto, que é o assunto de filtro de pacotes, que ele é um assunto muito extenso, então nós vamos mostrar outros exemplos de regras e vou mostrar também a diferença do firewall com proxy e principalmente alguns tipos de topologias seguras que podem ser usadas, né, ou na hora de se implementar um firewall. Então, gente, para que você que chegou aqui até o final dessa aula, uma aula longa, né, mais de 40 minutos, né, o meu muito obrigada, o meu agradecimento, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.